primeira parte da aula de hoje, galera, beleza, né? Consiste em finalizar ondas sonoras, né? E na segunda parte, dando tempo, né? Porque tem teoria aí e exercício, né? Dando tempo, nós iríamos cair na parte de terceiro ano, e é só matéria do terceiro ano até fechar. O que tem de mais importante em matéria do terceiro ano até fechar, ok? Bem, inicialmente, circuitos elétricos. Tranquilos? Animal não. Deixa eu só gravar aqui. Então tá aí, ó, qualidades fisiológicas do som, que é o primeiro tópico, tá? São só dois. E o segundo é efeito Doppler. Efeito Doppler, que é um nome bacana aí, né? Mas não tem nada demais em efeito Doppler. É a propriedade da onda sonora, tá? Que dá aquela percepção, grosseiramente falando, vou entrar em detalhes, resolver um ou outro exercício, é aquele que nos dá aquela percepção de quando você percebe que tem alguém que você não está vendo, mas você percebe que alguém está se aproximando, né? Com um calçado ali num corredor. Você percebe quando a ambulância está aproximando ou afastando. Então você consegue, pelo som, perceber se aquela pessoa está aproximando ou não. Até mesmo ela vem conversando na sua direção, muda um pouquinho, né? Não é para pequenas distâncias, mas às vezes não percebe, ou pequenas velocidades, né? Mas essa questão dessa percepção, né, que é característica da onda sonora, é o que eu chamo de efeito Doppler, beleza? Mas antes eu vou ver qualidades fisiológicas do som, tranquilo? E vou resolver alguns exercícios aqui no final, principalmente do Enem, pra você ver o tanto que cai no Enem. Tem alguns conteúdos que você percebe aí que tem mais exercícios. Tem conteúdo que aparece duas, três questões do Enem lá no final, para falar que não tem, né? E outros já aparece até bastante. Um conteúdo é esse aí, beleza? Bem, esse aqui cai muito, tá? E é fácil de entender o porquê que ele cai demais, tá? Primeiro, perdão, toda hora eu vou cortar o áudio para não ficar tossindo com vocês. Então, o que que acontece? Por que que cai? É fácil de entender por que que cai demais. Porque a gente usa muito errado, usa esses termos errados, tá? Com exceção do timbre, a gente usa muito a altura, que é uma qualidade, né, comum, e intensidade a gente usa errado, de forma equivocada, tá? É o nós vai aqui da física, é esse aqui, ó. Tá? Então a gente manda falar, o som tá alto. A gente tá empregando o conceito erroneamente, tá? E a gente quase não usa o correto, que é a intensidade. O som está intenso, né? O som está com baixa intensidade, então o som está baixo, né? O volume está baixo. É o volume, né? Tá de alta intensidade, então o volume, né, tá alto. Eu vou evitar a palavra alto, né? Então tem maneira de falar só, não, o som estará alto. O som estará alto, né? Falar de altura é falar de frequência. Falar de intensidade é falar sobre energia, tá? Então você poderia entender que como a altura seria o mesmo que análogo a, eu queria que você entendesse como sinônimo de frequência, intensidade sinônimo de, então vou falar bastante desses dois aqui. Esse timbre é um pouco mais dependente. E intensidade é sinônimo de energia, tá? Então quando você bate o olho aqui, ó, deixa eu escrever um pouquinho aqui. Quando você bate o olho nessa figurazinha aqui, tá? Principalmente essas duas primeiras aqui, o que eu queria que você pensasse? Primeiro, que a altura está relacionada com a frequência, tá ok? A altura está relacionada com a frequência. Então, você já vai entender isso aqui como frequência. Então, falar que o som está alto, então significa que quem está falando perto de você está com a voz aguda, né? Porque o agudo é alta frequência, tá certo? Né? Maior frequência, vamos colocar assim. Maior frequência, vou colocar só o Fzinho aqui. Ou se você está falando, a altura está baixa, não está tão alta assim não, então é grave. Então se tem alguém falando do seu lado aí, tá com a voz mais grossa, tá certo? Que é menor frequência. Ok? Então,
Você não está falando de altura de volume. Volume está relacionado com intensidade. Você está falando de frequência. Então, se é música, e você está falando, tá alta demais. Então, a voz, provavelmente de uma criança, né? Ou de uma mulher, ou uma voz aguda mesmo, né? Alguém fazendo uma voz aguda. Ou tem, né? Uma característica aguda da voz. Né? Uma voz mais fina. Né? As cordas vocais vibram mais. Então, quando você olha para essas imagens aqui, ó, você vê que a primeira leva dois quadrinhos para formar uma crista, mais dois para formar o vale. São quatro quadrinhos, digamos que representasse o tempo, sei lá, 4 segundos, 4 unidades para produzir uma onda. Essa daqui faz da metade do tempo a mesma coisa. Em um quadrinho para produzir uma crista, um quadrinho para produzir um vale. Essa daqui tem é, o dobro da frequência, oscila mais. Aqui eu tenho duas cristas, dois vales, aqui eu tenho quatro. No mesmo intervalo de tempo eu tenho quatro cristas, quatro vales. Né? Eu tenho o dobro da frequência. Então aqui você vê que a frequência do carinha, opa, do carinha B, tá? É o dobro do carinha A. Então o carinha A, ele teria uma voz mais grave, uma voz mais grossa. E aqui, e o B teria uma voz mais. Não, eu tô com uma voz até mais máscula, tá vendo? Aí o B seria uma voz de mais aguda, tá? Uma voz mais fina. Se eu estou falando de voz, seria mais aguda, né? Então por quê? Porque a frequência é maior. Em compensação, o período é menor, né? Se for olhar o período, esse daqui leva 4 segundos, digamos que esse aqui vale 4, lembrando aí de período, né? Leva 4 segundos para ocorrer e esse aqui leva só 2, né? Então quem tem o menor período, consequentemente, tem a maior frequência, né? Lembrando aí que frequência é o contrário de período, beleza? Essa fórmulazinha, você não pode esquecê-la nunca, que ela está presente em movimento circular uniforme, em ondas, né? Ela está presente em vários pontos da física aí, ok? E, e outra coisa é a intensidade. A intensidade, ela é sinônimo de volume, né? A gente tem mania de falar errado. Se a gente falasse corretamente, a gente não teria dificuldade nenhuma em nenhuma questão. Quando eu começar a resolver as questões, que dificuldade que eu teria se eu usasse o termo corretamente, né? Então, intensidade que está relacionado com o volume do som, né? Ele também está relacionado com amplitude. Então, seria bacana, da mesma forma que em altura você vai lembrar de frequência, intensidade você vai lembrar de amplitude, tá ok? E amplitude, tá? Essa alturazinha aqui, ó, você vê que a amplitude aqui é apenas A e a amplitude aqui 2A. Então, se eu for pensar em termos de energia, né, em termos de energia, eu tenho mais energia na onda B, né? Eu tenho uma energia duas vezes, no mínimo duas vezes maior aí, né, na na onda B. Ela carrega mais informações. Se você for pensar em uma onda mecânica, né, o som é uma onda mecânica. Se for pensar numa corda, aqui você está levantando mais o braço, ó. Você está levantando mais o braço do que na A. Então significa o quê? Você está levantando mais o braço, você está transferindo mais informação, mais energia para o seu, para sua onda, ok? Então a amplitude aqui, ela é sinônimo de energia, tá ok? E a onda sonora aqui está quase sumindo. Então amplitude é sinônimo de energia, tá? Toda vez que eu falar disso aqui, você vai me falar. Tá, então decibéis, geralmente quando eu estou falando de decibéis, né, que é uma unidadezinha muito usada aí, decibel, né, decibéis, que é uma unidade muito usada, está relacionado com intensidade, tá relacionado com amplitude, está relacionado com energia, tá? E frequência, hertz, está relacionado com altura. Tranquilos? Bem, e o terceiro e o último aqui, né, não precisa demorar muito nesses conceitos, é só separar o significado de cada um, que eu vou continuar pelo menos mais um ou dois exercícios de cada um aí, para fixar melhor. O timbre, ele é uma identidade, é o RG. Tá, vou colocar aqui o RG. É o RG
do som, da voz, por exemplo. Então, se você for olhar aqui, ó, às vezes, se você for olhar, ó, eu saí do tradicional, né? As primeiras ondas que você viu aqui, tudo bonitinha, senoidal, né? Toda certinha. Aqui você já tá vendo uma crista avacalhada, um vale normal. Aqui o vale já tá meio avacalhado, né? Fora do padrão, que a gente tá acostumado aqui. Mas, cara, tudo que tá acima, tá? Acima dessa, até colocar uma retazinha aqui. Tudo que está acima desse ponto aqui, ó, é crista. Não interessa o formato que tem, tá? E tudo que está abaixo dessa mesma reta aqui, ó, é vale. Pode ter esse formato vacalhadinho aqui, ó, mas é vale. Tá abaixo da reta é vale. Então, essa crista meio estranhazinha aqui, né? Mas é crista, tá? Isso aqui também. Aqui embaixo é um vale normal, como a gente está acostumado. Aqui é um vale também, porque está abaixo da. Ah, mas deu uma levantadinha que não tem nada a ver. O que está abaixo dessa reta é vale, ok? Tá, então o que que muda? O formato. E nós percebemos isso, o nosso timbre, né, leva uma informação diferente e o cérebro percebe isso. Ele percebe que há uma diferença entre essas duas ondas. Às vezes você vai bater o olho aqui e fala, não, mas cá tem praticamente a mesma frequência. Olha só, a onda começa aqui, tá? Vou fazer bonitinho. A onda começa aqui. Tô vendo que ela começa aqui bonitinho, tá certo? Tá começando aqui. E ela tá terminando bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Se você for olhar, a onda de baixo está fazendo a mesma coisa. Começando no mesmo lugar e terminando no mesmo lugar. Então o que, que significa isso? Que essas duas ondas aqui, ó, elas têm a mesma frequência. A frequência do carinha A é igual à frequência do carinha B. Então o que, que mudou? O formato, a forma, a cara, tá? Literalmente a identidade, a carinha mesmo que vem na foto lá da identidade. O que mudou aí foi a forma da onda, tá? Vou colocar aqui, forma, tá? Porque tem exatamente a mesma frequência. O tempo que eu gastei para fazer essa crista estranha aqui e o vale foi o tempo que eu gastei para fazer a cristinha diferente aqui, mas o valezinho diferente aqui, ó. Tá na mesma linha, tem a mesma frequência. Então isso aqui poderia ser inclusive a mesma nota musical, ok? Porém de instrumentos diferentes. E eu consigo perceber isso graças ao timbre, ok? Então o timbre é o que caracteriza. Você ouvir a voz da pessoa e já sabe quem que é. Você já sabe de quem que se trata, mesmo que seja pelo telefone, ok? Mesmo que seja pelo telefone, você já percebe que há uma diferença. Você já sabe quem é, você já identificou. Aí algumas pessoas não é tão fácil de identificar, tá? Geralmente quando são irmãos ou irmãs, pai e filho, mãe e filha, que é mais difícil de identificar, né? Eu particularmente eu tenho um irmão que para separar para separar quem está conversando no telefone é difícil. É engraçado o áudio quando um tá mandando áudio pro outro, né? Você só sabe porque de um lado que você sabe de que lado que está a sua fala, porque o áudio é idêntico. Eu reconheço que para separar um áudio, né, produzido pelo meu irmão é difícil, né, do que produzido por mim. Então, às vezes o que acontece é um vício de linguagem, né, um jeito de falar que muda, um jeito mais pausado de falar ou mais rápido de falar, porque o timbre, o formato, a identidade da onda é exatamente a mesma. Beleza? Tranquilos? Bem, isso aqui já é metade do capítulo, tá? Isso aqui é metade do capítulo, onde eu tenho que relacionar a altura com frequência, intensidade com energia e timbre com identidade da, da onda, tá certo? Então vamos lá, né? Eu nem vou fechar isso aqui não e vou dar sequência e vou resolver alguns exercícios relativos a conteúdo, ok? Eu vou contemplar esses três aqui: altura, intensidade e timbre, tá? Então, volume 4, exercício de aprendizagem, né?
página 64. Gostaria muito que vocês acompanhassem aí, né? Ok? E participassem, né? Por favor. Tá certo? Nem que seja para concordar, não, cara. Tá, tô de acordo. Tá, beleza. Então vamos lá. A figura a seguir mostra diversas formas. É a palavrinha mágica já, tá certo? Várias formas, tá ok? E formas das ondas sonoras produzidas por instrumentos musicais, emitindo a mesma nota. Então nós estamos falando da mesma. Parou de querer escrever aqui. Nós estamos falando da mesma nota musical, tá? Então ele já fez referência aqui no texto já, tá? Ele já fez referência no texto aqui, ok? Vamos lá, caretinha, trabalhar, né? Então ele já fez referência aqui no texto pra gente, tá? Quando ele falou mesma forma, diversas formas, mesma nota é mesma frequência, tá ok? Vou colocar a fórmulazinha aqui. Você familiariza, você lembra e guarda aí. Beleza, então ele fala dos instrumentos diferentes. O primeiro deles é o diapasão, fez uma onda bonitinha, perfeita, né? Pode ser por causa da geometria dele aqui, né? A flauta já fez uma onda um pouquinho diferente aqui. O violino, né? Também. A voz, né? E clarineta, tá ok? Mas ele falou que é a mesma nota. Então, se você for olhar aqui nessa linha aqui, ó, ao longo dessa linha aqui, você tem coisas acima do eixo principal aqui, né? Em todas elas, quase. A voz aqui um pouquinho diferente, né? Mas porque a onda está bem diferente aqui. Enfim, e onde tem vale, você tem alguma coisa que se assemelha ao vale aqui nas demais. O importante é que é a mesma frequência, diversas formas, mesma nota. Então ele já falou que o assunto é timbre, tá certo? O assunto é timbre, ok? Então tá aí. Analise as afirmativas aí, um, 2, 3 e 4. A um, ondas da figura anterior apresentam a mesma altura. Muito bem. Mesma altura, tá certo? Então concordo porque a altura está relacionada com frequência. Tudo bem, né? Falei que ia falar. Né? Deu a entender que ia falar só de timbre, né? Mas é difícil falar só de uma coisa, né? Então tá ok. 2. As ondas da figura anterior apresentam o mesmo timbre. Bem, o mesmo timbre, então eu não conseguiria distingui-las. Tá? E eu consigo distinguir o que é diapasão, o que é flauta, o que é violino e assim por diante. Ok? Então, não tem o mesmo timbre, são timbres diferentes. Ok? Terceira afirmativa aí fala que a onda produzida pelo violino se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda que tinha na corda. Perdão. Mas vamos lá então. Vamos lá então falar de V lambda F, falar de comprimento de onda aqui. Tá certo? Comprimento de onda inversamente proporcional à frequência. Tá certo? Bem, quando eu vou falar de. Estou falando de ondas sonoras. Né? No ar, todas têm a mesma velocidade. Né? Na corda, vai depender de uma série de coisas da corda. Né? Vai depender do quanto a corda está esticada, né? Tensão da corda, e vai depender da densidade da corda. Nem todas as cordas têm a mesma densidade. Num violão, né? Eu que não entendo, eu que não toco nada, nem campainha direito, o violão, a gente, mesmo sabendo, a gente sabe que, mesmo sabendo tocar, a gente sabe que lá existe cordas de espessuras diferentes, ok? Então tá aí. Bem, 10 minutinhos encerra o link. Eu vou pedir dessa vez uns 10 minutinhos para dar uma descansada na voz aqui, senão ela some na próxima aí, tá? Próxima aula. Então, beleza. Então tá aqui, ó. A onda produzida pelo violino se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda que tinha na corda.
Isso aqui tá correto ou não, galera? Não sei. O que vocês me dizem? Vamos participar aí. Se eu for olhar para essa fórmulazinha aqui, ó, V lambda F, a frequência que foi produzida ali na corda, ela vai ser emitida no ar, né? Então eu sei que existe uma velocidade diferente, né, ali na corda, porque a única coisa que pode variar ali é isso, né? Mas ali eu vou produzir a velocidade vai mudar, o comprimento de onda vai mudar e a frequência vai ser a mesma, porque a corda, o violino ou o violão, qualquer outro instrumento, ele é a fonte, ele é quem produziu a onda. Então a frequência vai sair igual. Não tem como, vou produzir uma nota musical aqui na corda, mas quando sair para o ar vai ser uma nota diferente. Não faz sentido. Então a frequência, ela é constante. Acho que ele quis pegar nisso aí, tá? Que é uma coisa que você vai ver que toda hora cai isso aqui em questões perguntando de forma diferente, tá? Então ele quis dizer sobre isso aqui, né? Quem determina a frequência é a fonte que produziu, tá? A fonte é o violino. Então o que vai mudar aí, na verdade, é o comprimento de onda e velocidade, beleza? Ele fala que propaga com o mesmo comprimento de onda que tinha na corda, beleza? Bem, foi produzida uma onda ali, ela vai sair mantendo as características ali, tá? Ficou bem fora de contexto aqui, mas tudo bem. As ondas sonoras são transversais, ondas sonoras, tá? Vai aparecer uma questãozinha sobre isso aqui. A onda sonora, ela lembra uma mola, tá? Ela lembra uma mola. A mola acho que é o melhor exemplo de onda longitudinal, tá? Porque eu tanto empurro a mola, tá? Então ela tem um sentido de propagação aqui, ó. Propagação na mesma direção e no mesmo, né, na mesma direção, né, onde ela vibra. Isso é uma onda vibração. Isso é uma onda longitudinal. Longitudinal, beleza? Uma onda transversal é uma onda, eu não vou falar tradicional, não. Essa ondinha aqui, quem está acostumado a perceber aqui, ó, né? Ela vibra, a vibração, vou até colocar próximo aqui, ó, a vibração dela é para baixo e para cima. Então a direção de vibração é vertical. E a propagação, tá? A propagação é o horizontal. Então essa diferença entre essas duas, né? Essa questão, esse ângulo de 90 graus entre as duas coisas aqui, ó, tá? É o que dá o nome de onda transversal. A onda sonora ela é longitudinal. Eu empurro a mola, no caso eu empurro o som, né? O ar, no caso do som, perdão. Eu empurro o ar. E o ar tem um comportamento semelhante à mola, tá? Então é longitudinal. Vou riscar isso aqui, ok? Bem, então vamos às opções, né? Letra A, se apenas um e 2 estiverem corretas. Não, eu tô com uma outra correta aqui. É... Não, não, a 3 não está correta não, perdão. Né? O comprimento de... A velocidade do som, tá? Perdão. Do som no ar é uma coisa, na corda do violão é outra, tá? Comecei a falar isso e distrair aqui, tá? É diferente. Na corda tem essas propriedades. No ar tem essa daqui, ó. Tá beleza? Desculpa aí que eu falei bobagem. Não falei bobagem, não concluí o correto aqui. Então, propagação no ar é diferente da corda, tá? São duas fórmulas diferentes para definir isso aí. E aqui tá errado, né? Não é transversal, é longitudinal. Então, um e 3 não pode ser, tá? A 4 estiver correta. Não, a mais errada é a 4. Então, por eliminação, e não está difícil de entender aqui, eu tenho a 1. Apenas a 1 está correta. Tá ok? Aí eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aqui, porque eu não concluí direito aqui. Ó. A 3, uma coisa é propagar na corda, onde eu comecei a falar que não concluí, tem a tensão, está relacionado com a tensão e com a densidade da corda. Tá? A única coisa que é constante, que é o mesmo na corda e no ar, né, que a maldade da pergunta foi essa,
é justamente a frequência. O resto muda. O que é o resto? O resto é comprimento de onda. Só esse cara aqui que não vai mudar. Ó. O resto são esses dois aqui. Ó. Então esses dois eles mudam na corda e no ar. Na corda eu dependo da densidade e no ar eu não dependo. Tranquilo, gente? Tudo bem? Gerei alguma dúvida aí, algum problema? E tranquilo, tá? Valeu, brigadão. Então vamos lá, galera. Ai, Deus. Beleza, então tá aí, ó. Outra questãozinha na mesma página aí, tá? Acho que tem uma porrada aí na mesma página. Inclusive tem uma aí que vai mostrar melhor a cara, o formato da onda transversal, da onda sonora. Então vamos lá. Eu tenho aí questãozinha 6 na mesma página aí, ok? Olha só, qualidades fisiológicas do som, tá? Então eu vou passar pelas três, né? Que é altura, frequência, intensidade, que é a amplitude, né, energia, e o timbre, que é a forma da onda. Ok? Tá aí. Beleza. A altura é a qualidade que permite distinguir um som forte de um fraco, de mesma frequência. A altura é frequência, tá? E som forte e fraco está relacionado com intensidade, tá? Som forte ou fraco, né? O fraco está relacionado com volume, ou seja, energia, intensidade. Não sei se cabe aqui. Está intenso de intensidade, eu sabia. Beleza? Então tá aqui. Está relacionado com intensidade. Então tá aí. 2, está errado. 2. Intensidade é a qualidade que permite distinguir um som agudo e grave. Essas duas palavrinhas estão relacionadas com frequência, agudo, alta frequência, e grave, baixa frequência. Isso aqui está relacionado com altura, tá certo? Então tá errado também. E 3 tem que estar certo, né? Timbre é a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura, a mesma nota musical, por exemplo, emitida por fontes diferentes. É, ainda mais com essa voz aqui, né? Eu posso ler um texto idêntico a de qualquer pessoa do terceiro ano, que você vai saber perfeitamente quem está falando, né? Então, graças à forma da onda, a característica da onda. Então, o que tá a única que está correta aqui é o timbre, tá certo? Que é a terceira letra E. Tranquilos? E o Zoom vai nos cortar repentinamente em breve. Dá para resolver mais uma que as questões são bem teóricas, tá? Não, vou pular essa daqui, que essa daqui não é tão rápida, mas essa daqui é, ó. Questãozinha da FMG, bem o estilo do Enem, tá ok? E ela mostra a cara que eu queria que vocês guardassem da onda sonora, tá? Mesmo que isso aqui não for um som, nós vamos imaginar o som assim, né? Ele lembra uma mola, tá certo? Porque ele tem uma parte onde a mola, né, ele propaga meio parecido com a mola. Então a onda sonora de uma determinada frequência está propagando dentro de um tubo de gás. A figura representa um determinado instante, né, e a densidade das moléculas do gás dentro do tubo. A região mais escura corresponde à maior densidade. As moléculas estão mais próximas aqui, porque imagina, você vai empurrar uma fila de pessoas. Então vai ter uma hora que a pessoa vai aglomerar, outra hora não, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai ter lugares que o pessoal está mais aglomerado, outros não, né? Então a densidade vai ficar mudando e a parte mais clara de menor densidade, ok? A densidade, a região mais escura corresponde a maior densidade e consequentemente a outra não.
Então você tem, isso aqui é como se fosse exatamente, eu sei que é uma onda sonora, mas é como se fosse uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale e assim por diante, tá certo? Ele faz essa analogia com a onda transversal, tá? Eu sei que isso aqui é uma onda transversal, tá ok? Eu sei que é. Se a fonte sonora que emite o som, né, que emitiu esse som, aumentar sua intensidade, aumentar a sua amplitude, aumentar a sua energia, né, tornar o som mais forte, seria o correto. Mais forte, nunca mais alto. Letra A densidade do gás na região M, de maior densidade, aumenta. Você está empurrando mais pessoas. E a densidade, consequentemente, de vizinhança aqui do lado diminui. Ok? Beleza, eu vou fazer um certo aqui. Então tá aí. A densidade do gás M diminui porque esse vai ficar mais intenso. Né? E a distância entre. Bem, a distância entre M e N aumenta, você está fazendo isso aqui, ó. Né? É isso aqui ou é isso aqui? Se você está aumentando a distância, você está aumentando o comprimento de onda. Você está aumentando a frequência. Né? Mexer na frequência, mexer na altura. Não é o caso. Tá? Não é o caso. A gente está falando de intensidade. Ok? Densidade entre as regiões MN aumenta e a distância. Pois é, essa distância, tá? Vou riscar as duas aqui. Essa distância não pode mudar. Ela mudar implica em comprimento de onda e frequência. Beleza? Aqui, ó. Tá? Vou voltar aí rapidinho. Então ele fala o seguinte, que é uma onda. Bem, como eu já terminei de resolver a questão, né, não vou iniciar ela novamente, né? Foi uma coisa que aconteceu por causa da aula, né? Então vou encerrar aqui, beleza? E continuo no próximo vídeo a segunda parte de ondas sonoras, que também encerra o conteúdo. Tranquilos? Então fica meu abraço.